Mais sobre isso. Hoje, inclusive, o presidente brasileiro conversou com o presidente francês, Emmanuel Macron. Um dos temas foi o Conselho de Paz, mas também falaram sobre relações bilaterais. Converso agora com Mário Vilalva, ex-embaixador do Brasil no Chile, Portugal e na Alemanha. Embaixador, eu queria entender por que é tão importante para Donald Trump ter o Brasil, diz que vai receber Lula lá nos Estados Unidos com baile de gala, dentro do Conselho de Paz. E para o Brasil, o que está em jogo, aceitar ou não esse convite? Boa tarde, bem-vindo por aqui. Boa tarde, Paula, a você e a todos os que nos assistem. Eu tenho a impressão que esse é um passo interessante do Donald Trump em relação ao Brasil. O Brasil de fato, já está isso mais do que consolidado, um país de importância internacional e um interlocutor estratégico hoje para qualquer questão internacional. Quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida. O que nos deixa assim um pouco na dúvida é o fato de que Donald Trump faz esses gestos em relação ao Brasil, mas ainda não retirou as tarifas que encarecem os produtos brasileiros no ingresso aos Estados Unidos, não é? Então, eu acho que seria importante, acho que é importante o presidente Lula ir aos Estados Unidos, atender o convite do presidente Trump, mas é preciso também que Trump se sensibilize e perceba que é hora já de tirar todas essas sanções contra o Brasil, porque elas não têm nenhuma razão de ser. Então, eu acho que o Brasil é importante para os Estados Unidos são importantes para o Brasil, e acho que essa conversa é muito bem-vinda. Há muitos temas que devem ser abordados, não apenas na área econômico-comercial, mas também esse convite que foi feito agora pelo presidente Trump ao presidente Lula para que participe do Conselho de Paz na faixa de Gaza, na Palestina. Então, eu acho que nós estamos aí assistindo um gesto de importância que o Trump atribui ao Brasil e ao presidente Lula. Agora, você levantou, né, embaixador, um ponto muito importante, que é isso, né? Se ele tivesse tão disposto a negociar ou a agradar, já teria baixado as outras tarifas. A gente tem que lembrar que, por mais que, obviamente, o governo tenha comemorado aquelas tarifas que foram baixadas justamente aquelas que estavam incomodando muito mais o americano, os Estados Unidos, do que propriamente o Brasil. O que tem de bom e o que tem de ruim? Quais são as consequências positivas e negativas para o Brasil aceitar ou não aceitar entrar nesse Conselho da Paz? Bem, eu acho o seguinte, o Brasil já há algum tempo tem sido muito protagonista na questão da reforma das Nações Unidas, em particular na reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. E o Brasil se coloca na posição de vir a ser um dos novos membros permanentes do Conselho de Segurança. Ora, se é assim, então eu acho que cabe ao Brasil aceitar o convite de Donald Trump para ir a Washington, conversar e verificar se vale a pena ou não ingressar nesse Conselho de Paz. A minha opinião pessoal, eu acredito que é lógico que há uma série de questões a serem tratadas ainda nesse Conselho de Paz, mas, em princípio, eu acho que seria conveniente ao Brasil, que tem interesse em participar, em intermediar a paz no mundo, de participar desse Conselho. Claro, o presidente Lula tem dito e já telefonou ao presidente Trump de que são necessários alguns ajustes no plano desse Conselho, não é, para que ele possa funcionar de acordo com o sistema internacional de consolidação, de garantia da paz. Mas o Brasil agora se encontra numa situação que dificilmente poderá negar a participar desse conselho. E depois é bom lembrar, não é, Paulo, que esse conselho ele foi ratificado por uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, não é? Em novembro passado, o Conselho passou a resolução 2803,
3, se não me falha a memória, em que ratifica o plano de paz. Então, a própria ONU está ratificando o plano de paz apresentado pelo presidente Trump. É claro que há problemas no plano de paz. Eu diria que o maior problema dele é o fato de que o presidente Trump se coloca como presidente desse Conselho de Paz, não é, com todos os poderes para convidar, destituir, mudar as regras. E como nós conhecemos o presidente Trump, do jeito que ele é um pouco temerário, né, que ele seja um todo-poderoso dentro desse conselho. Mas eu acredito que vale a pena ao Brasil, né, querer ser membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas e querer intermediar a paz significam riscos, né? E o Brasil, nesse caso, vai ter que assumir alguns riscos ao desempenhar essas funções. Que riscos o senhor acha que a gente mais corre, já que não está muito difícil nesse momento de negar esse convite? Os seus riscos são exatamente esses, não é? De que o Conselho de Paz acabe se tornando um convescote do presidente Trump, não é? Que ele queira impor a sua vontade, como se sabe, ele é uma pessoa impulsiva, não é? Que improvisa um pouco em cima das questões internacionais, é impulsiva, é imprevisível. Então, esse é um risco que não só o Brasil, mas os demais países que estão aceitando, não é? Já há cerca aí de 25 países que aceitaram esse convite, não é? Todos eles estão assumindo um risco. Agora, do jeito que você aceita ingressar, você também amanhã pode dizer, olha, não vou mais participar porque isso está fugindo completamente aos interesses do Brasil e aos interesses da paz mundial. Então, não há como, né? É muito difícil para um país como o Brasil, que já é um interlocutor válido internacional e que tem essas pretensões de estar no Conselho de Segurança das Nações Unidas, de recusar um convite que, afinal de contas, vale a pena tentar pela paz. Tudo se justifica se você atingir a paz, sobretudo numa região que há anos e anos está nessa situação. Agora, o presidente Lula, ontem ele teve essa ligação com o presidente americano Donald Trump e hoje teve uma ligação também com o presidente francês, Emmanuel Macron, também sobre o Conselho da Paz e relações bilaterais. A gente lembra que o Macron tem feito críticas duras contra o presidente americano Donald Trump, mas o presidente Lula também tem feito algumas críticas duras, dizendo que ele é o dono do mundo, quer governar o mundo através das redes sociais, mas parece que isso nem foi tocado aí, porque o novo telefonema aconteceu mesmo depois dessas críticas do presidente. E com o Macron, além do Conselho da Paz, tem reuniões bilaterais também do acordo Mercosul e União Europeia, parlamentares europeus que estão barrando, provavelmente uma decisão para um acordo que só saia daqui a 2 anos. O quanto é importante também, como é que o senhor vê o papel do presidente Lula? Quando ele começa o governo Lula 3, ele fala muito sobre restabelecer essas relações internacionais. No seu ponto de vista, ele está no caminho certo, conseguindo conversar com todo mundo, mesmo que essas pessoas sejam opostas umas às outras, e ele conseguindo estar ali no meio do caminho, sendo recepcionado e conversando com todos eles e dando andamento aos assuntos também? Eu acho que ele está no papel que ele tem que desempenhar, que é o de conversar com todo mundo. Todos aqueles países que foram convidados para fazer parte do Conselho devem ser objetos de conversa do presidente Lula, até para ele compreender um pouco melhor, não é, em que circunstâncias esse Conselho vai operar, o que cada um desses países pensa, quais seriam as melhores soluções, enfim, isso tudo para que ele próprio possa embasar melhor a sua decisão de participar ou de não participar. Então, essas conversas fazem parte, ele tem que conversar com todo mundo. O fato do Macron ter negado de início o convite, o que não significa que possa vir a aderir um pouco mais tarde, é o fato de que a Europa se encontra numa situação de crise na relação com os Estados Unidos, na situação gerada pelas ideias do Trump na Groenlândia, afetaram muito a União Europeia, a ponto de que a União Europeia está deslocando forças armadas para a Groenlândia
para eventualmente fazer face a uma possível, não é, invasão norte-americana nesse território. Então, a Europa, no momento, e veja que muitos dos países europeus, acho que a exceção da Hungria, não é? Maioria dos países europeus ainda não, que foram convidados, ainda não decidiram aceitar o convite. Não é? E eu reputo isso ao fato de que vive-se um momento de muita tensão nas relações entre a Europa e os Estados Unidos. Não é? Então, esse é um dos aspectos, né, que é preciso levar em conta, e o Brasil vai ter que tomar a sua decisão com base nos seus interesses, né, e nos interesses da comunidade internacional e nos interesses da paz. Um outro aspecto, Paulo, se você me permite, é lembrar, muita gente tem dito, mas o Trump quer criar uma nova ONU, né, ao criar esse plano de paz. Não é bem assim, não é? Não é que ele queira criar uma nova ONU, ele quer criar um plano dele de paz, que até o momento é o único que está aí disponível, não é? E que está sendo aceito por um grande número de países. Como você sabe, muitos planos de paz e muitas alternativas já foram implementadas em relação à ONU, né? Veja a própria OTAN, né? A Organização Militar do Atlântico Norte, ela é uma alternativa à ONU, né? E foi criada lá em 1949. Não é? A ONU, como se sabe, ela autoriza o uso da força sempre que seja para legítima defesa, não é? E sempre que seja aprovada pelo Conselho de Segurança da própria ONU. Ora, se o Conselho de Segurança tem um problema de desequilíbrio entre países que têm veto e países que não têm veto, esses planos nunca vão ser aprovados. Daí foi criada a Organização do Atlântico Norte, que não precisa obedecer à ONU para atacar um outro país, caso seja qualquer país que pertence à aliança seja atacado, não é? Então, essas alternativas, ao longo da história, sempre foram criadas, não é? Resta saber se as alternativas são sérias, se as alternativas têm propósitos sérios, não é? E que podem resultar na paz. Então, aí é que se coloca a questão. O plano em si não é ruim. Se você lê o plano todo, é um plano bom para a reconstrução de Gaza, para o encaminhamento da paz, para o fim do terrorismo. Mas há um problema, porque o Conselho é chefiado, não é? A previsão é que seja chefiado pelo presidente Trump. Presidente esse que nem todo mundo confia devido ao seu comportamento, não é? Embaixador, obrigada por ter conversado aqui com a gente. A gente vai acompanhar, claro, a decisão do Brasil nos próximos dias aí oficial e repercutir por aqui. Obrigada, embaixador. Até a próxima. Até a próxima, Paulo.